Olá! Sabemos que para contribuir com o processo de democratização, os meios de comunicação têm de ser democráticos. Isso não acontece no Brasil. A mídia nacional é predominantemente comercial, com tímidas inserções de experiências comunitárias e públicas. O controle do espaço comunicativo é oligopolizado. Daí que a apresentação das vozes é o resultado da disputa em um espaço controlado por grupos econômicos que têm perspectiva mercantil. Não há espaço para produções regionalizadas. E a produção nacional ainda luta para sobreviver e ser vista. E esse cenário coloca a mídia na contramão dos processos de democratização. Eu sou Daiane Laure e está no ar o programa Entre Mídias. Já. Na entrevista de hoje do Entre Mídias, entrevistarei as professoras Adriana Aparecida e Eliane Alves, que comentarão sobre o papel da educação para as mídias em relação aos processos de democratização dos meios de comunicação, além de analisar a concentração da propriedade da mídia que privatiza o direito à voz, corrompendo a opinião pública. Nos programas anteriores, vimos que a Constituição de 1988 incorporou as duras penas e, despeito de intensas polêmicas, o Estatuto Público como parâmetro de regulamentação das comunicações. Mas maior parte do capítulo da regulamentação social até hoje não foi regulamentada. Entre os esquecidos está o parágrafo 5º do artigo 220, que proíbe a formação de monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação. Nesse aspecto, estamos atrasados em relação aos países latino-americanos, a começar pela Argentina, onde foi promulgada em outubro de 2009 a Lei de Meios, que declarou o setor audiovisual de interesse público e abriu espaço para as mídias comunitárias e de serviço público, que encerrou o monopólio do Grupo Clarim. Professora Adriana, a campanha encabeçada pelo Fórum Nacional e pela Democratização da Comunicação afirma que deve-se discutir uma nova lei para um novo tempo. Podemos ver alguns princípios essenciais para essa democratização nessa campanha? Sim, Daiane. A União Europeia, após os estudos sobre o setor, também produziu um intenso documento em que sugere que haja uma mídia livre e pluralista para sustentar a democracia europeia. Esse relatório defende como essenciais esses dois princípios, liberdade e pluralismo, e traz propostas como educação nas escolas para a leitura da mídia. Professora Eliane, dentro dessa ótica, é possível perceber algumas assimetrias e desigualdades em relação a esse tema. Pode-se afirmar que os meios de comunicação desempenham um papel dúbio na configuração dos processos democráticos? Sim, Daiane, pois, se por um lado eles tornam públicos os discursos de atores localizados em diferentes arenas comunicativas, libertando as informações dos seus contextos de origem e as tornando acessíveis a uma vasta maioria, por outro lado, o discurso produzido pelos profissionais da mídia é alimentado por atores em busca de acesso e influência. De modo geral, professora Adriana, grande parte da sociedade civil organizada ou não tem a sua fala excluída do espaço de circulação de pontos de vista e argumentos representados pela mídia? É possível observar como isso acontece nos textos, quando refere-se a determinado segmento social, usando a terceira pessoa e segundo, e quando tal segmento aparece como grupo, ao tal os entrevistados.
E o terceiro, quando há sinais de que esses entrevistados acreditam que prestam contas esses segmentos. E, por fim, quando integrantes deste segmento são convidados a falar, mas percebe-se que, raramente, o conteúdo é sua fala que interessa. Os veículos não são despidos de ideologias e preferências institucionais internas e se posicionam politicamente diante dos acontecimentos e polêmicas. Tal fato muito influencia na seletividade das fontes, na inclusão das perspectivas sociais e na escolha dos temas que terão destaque nos enquadramentos. Um bom exemplo disso é a mídia ninja, que emergiu como uma novidade instigante, um novo modelo de jornalismo. Professora Eliane, a concepção da mídia ninja é realmente simples e barata? Bom, a mídia ninja, ela tem a sua atuação conhecida pelo ativismo sociopolítico, declarando ser uma alternativa à imprensa tradicional. O grupo tornou-se conhecido mundialmente na transmissão dos protestos no Brasil em 2013. É barato sim, porque não há texto nem edição, apenas os vídeos em estado bruto e transmissões que facilmente duram 6 horas. Na página de grupo no Facebook, por exemplo, ainda fotos, atos. As transmissões da mídia ninja são um fluxo de vídeo e tempo real, principalmente, Daiane, pela internet, usando câmeras de celulares e uma unidade móvel montada em um carrinho de supermercado, por exemplo. Os jovens representantes dessa mídia ninja, eles falam muito em seus discursos que há uma crise da imprensa clássica e eles representam uma verdadeira alternativa para ela no futuro. Isso se choca com o meio século de experiência no ofício e exame das outras tentativas mundo afora, de achar que um caminho para as limitações da empresa, sobretudo as que se revelaram com o impacto da revolução digital. Mas, de fato, professora Adriana, qual é o papel da mídia tradicional e também da mídia popular frente a essas mobilizações e protestos? As comunicações tradicionais de massa, através das redes sociais, têm um grande papel, tem um papel decisivo frente às mobilizações e protestos. Entretanto, é importante ressaltar que a mídia convencional está atrelada a interesses políticos e econômicos, e a mídia popular tem a preocupação de enfrentá-lo de maneira mais incisiva. Diante dessa realidade de difusão de informação, ao qual nossos alunos fazem parte, como administrar a concorrência entre as novas mídias na vida das crianças? A escola deve desenvolver nos alunos a capacidade de analisar de forma crítica os programas que eles assistem, professora Eliane. Sim. E além disso, os professores, eles devem aconselhar as crianças a verem a TV, a estabelecer um diálogo entre mídia e educação. É importante nós ressaltarmos que os meios de comunicação, eles podem ajudar na exploração da criatividade das crianças. E que os professores podem estimular a produção, inclusive, de programas e jornais culturais combatendo a timidez dos alunos. A mídia é um ótimo canal para difundir o ensino, propondo perspectivas, Daiane, diferentes a respeito de educação cultural e arte. Através da comunicação é possível enfrentar os desafios do ensino no país e promover e estimular o interesse pelo conteúdo. O mundo da mídia é composto por, importante a gente lembrar disso, proprietários de meios de comunicação, jornalistas, os editores, repórteres, os fotógrafos, os artistas gráficos, os publicitários. Todos eles são comunicadores, mas também educadores, pois promovem mudanças fantásticas em nosso povo, tornam-se formadores de consciência. Realmente, professora Eliana. E você, professora Adriana, você acha que os princípios que fundamentam a busca da colaboração dos diversos agentes da sociedade que atuam na mídia são de grande importância? Quais são quais são os princípios que você considera de maior relevância? Os princípios mais importantes são os veículos de comunicação e informação,
os formadores de opinião pública, que são os profissionais da área de comunicação. Estes são autores e parceiros para o exercício da responsabilidade social das empresas de mídia, fomentando ações de educação em direitos humanos. As novas tecnologias utilizadas na área da comunicação e informação devem ter um papel cada vez mais relevante no processo de educação. As escolas, de modo geral, elas estão buscando a preparação para a utilização das mídias na educação, investindo em formação continuada de professores, através de cursos presenciais e à distância. Equipando o ambiente escolar ao transformar salas de aula tradicionais em laboratórios de informática, em outros ambientes, em salas de TV, em sala de TV escola ou em laboratórios multidisciplinares de química, física, biologia e matemática. E com essa adaptação, professora Eliana, a escola está pronta para propiciar acesso e qualidade no uso das mídias em sala de aula, que passam a ser vistas como ferramentas didáticas. O que você acha sobre isso? Os aspectos pedagógicos, os usos das mídias na escola aproximam os alunos da sua realidade cotidiana, né? E dão significação à construção de determinados conhecimentos que aparecem na grade curricular e de forma a desvincular o sujeito do seu contexto social. As mídias podem ser vistas como uma ferramenta didática que integram um projeto social, onde a interação e a cooperação entre alunos e professores fortalecem a construção do conhecimento, dando asas para a criatividade e a produção de novos conhecimentos. Os meios de comunicação articulam um conteúdo discursivo que circula nos espaços de interação cotidiana e permitem a aproximação ou a contraposição de perspectivas e promovem a prestação de contas entre vários interlocutores. É preciso, portanto, não perder de vista o fato de que nem todos os segmentos sociais conseguem ter seus argumentos ou suas demandas de validade expostos na mídia. Sobretudo quando a produção de enquadramentos está associada ao discurso de agentes institucionais poderosos, que estão em contínua disputa para atribuir significados aos eventos coerentes. Professora Adriana, por que o próprio movimento encontra dificuldades em obter uma unanimidade nessa questão? Porque, devido à falha de organização, que representasse esses movimentos que desejavam dialogar sobre a diversidade da comunicação, os setores envolvidos nesta questão, como o setor empresarial, o poder público e a sociedade civil, não chegaram a um consenso, mostrando apenas disputas em interesses próprios de cada setor, representando o setor empresarial, que possui vínculos econômicos e políticos com os conglomerados de comunicação, se recua a participar do processo de discussões, por acreditar que essas medidas debatidas podem ferir a liberdade de imprensa e rasgar a Constituição Federal. Porém, é necessário ressaltar que isso não significa um consenso, pois outra parcela se presta a participar dessas discussões. A disputa de forças internas dentro do debate da democratização da mídia mostra que a fragilidade e necessidade de organização do movimento. Para finalizar o nosso programa, professora Eliane, nós sabemos que a internet é fundamental no processo de democratização da informatização e cultura. Pode-se dizer que ela tem ajudado na democratização, acesso e produção de conteúdos midiáticos? Com certeza, Daiane.
Hoje, se uma criança de qualquer canto do mundo tem acesso a um computador ligado à rede, ela terá a mesma bagagem cultural que um estudante de uma conceituada universidade. Isso de forma gratuita, com livre fluxo de conteúdo. Os meios de comunicação, eles articulam o conteúdo discursivo que circula nos espaços de interação cotidiana e permitem a aproximação e a contraposição de perspectivas e promovem a prestação de contas entre os vários interlocutores. Obrigada, professoras, pelos relevantes comentários. Nós podemos concluir, então, que a educação e a mídia comungam interesses em comum e que ambas precisam ser vistas pela sociedade com o mesmo peso e importância. Para gerar a melhoria que as escolas precisam, é necessário aproximar as mídias da escola, através de políticas públicas que garantam que a criança se torne produtor e protagonista da mídia. A democratização da mídia se torna necessária diante da atuação de movimentos sociais, que pautam a luta de pluralidade de meios de comunicação, e o controle desses conglomerados de comunicação no Brasil está nas mãos de poucas famílias, que detêm esse mercado e, portanto, está a serviço da classe hegemônica e elitizada. Essa verdadeira democratização da mídia não se faz apenas com essa pluralidade da mídia, mas com a participação de todos os cidadãos para que tenham uma legitimidade de informações a todos. O assunto está em pauta e se torna uma questão inadiável. Obrigado pela audiência e até a semana que vem em um Mais Entre Mídias.